Boa noite. Então, hoje tá bom. Gostei, vocês estão animados, isso é legal. Gente, vamos dar uma conversada juntos. Eu, a Rita, a gente vai falar do capítulo 6, o Consolador Prometido. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para a gente se ambientar com a casa, se ambientar com tudo. Pode botar um minutinho. Pai amado, Pai querido, chegamos aqui hoje, Pai, um pouco angustiado, com o coração aflito, alguns machucados, outros um pouco feridos, mas aqui estamos, Pai. Estamos aqui para te oferecer o nosso melhor, na esperança de que a bênção dessa casa iluminada possa me encontrar dentro de mim as direções da qual eu preciso para seguir essa caminhada. Momentos difíceis todos nós passamos, momentos duros, mas a fé, essa fé que Jesus falou, que move as montanhas, não é nada mais do que as dificuldades que estão no nosso caminho. Essa nós teremos, Pai. Essa nós vamos nos ajoelhar todo dia em gratidão, porque aqui estamos em homenagem a Jesus, que nos mostrou esse caminho maravilhoso do amor e da compreensão. Então que juntos, através da união dessa espiritualidade maravilhosa da casa, possamos te dizer, Pai, gratidão por aqui ter chegado. Que assim seja. O Consolador Prometido, capítulo 6. Quem aqui leu toda a Bíblia? Tem alguém aqui que já leu toda a Bíblia? Difícil, né, gente? É difícil. Sabe por que eu perguntei isso? Eu vou explicar depois. Por que eu perguntei quem leu a Bíblia? Porque a espiritualidade sabia da nossa dificuldade nos tempos de hoje, com celular, com facilidades de ficar ali. Muitas vezes não lemos nenhum livro de história. Antigamente, quando eu era pior, a gente lia muito Júlio Verne e umas coisas assim, né, que nos empolgavam. Hoje a maioria não tem mais esse hábito. É tudo no celular. É tudo segundos. E a espiritualidade, sabendo disso, ela, na época, há 150 e poucos anos, por aí atrás, ela usou um casal para justamente compilar, tirar ensinamentos do Sermão do Monte, para que fique mais fácil para cada um de nós entender o que Jesus falou. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é um livro tirado do nada, não é uma história, não é nada mais do que passagens de Jesus, conversada, comentada pelos Espíritos, com algumas opiniões de Allan Kardec, Espíritos de muita luz, como São Vicente, São Nicolau e muitos outros, Erasto. Então, esse
despertar do interesse ali ficou mais fácil. E nessa facilidade a gente vai conseguir entender melhor tudo isso. Eu, terça-feira, estava dando uma palestra aqui, à tarde, e depois da palestra, uma moça, não sei se ela está aqui, acho que não, me interpelou, aqui conversando. Ela vinha de origem de religião evangélica, e ela queria saber, e eu estava falando justamente naquele momento sobre reencarnação, havia falado, né, sobre reencarnação e encarnação, e ela queria saber sobre a vinda de Jesus. Foi por isso que eu perguntei se alguém tinha lido a Bíblia. Sobre a vinda de Jesus à Terra. E aí eu conversei um pouco com ela, mas eu tinha que pegar meu neto na escola, também não pude ficar muito tempo, mas a gente conversou um bom tempo. E aí depois eu fui dar uma relida, porque a coisa que eu gosto é a pesquisa, né? E aí eu fui ver, fui procurar, fui olhar, está em João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17, está em Mateus, capítulo 24, Apocalipse, Atos dos Apóstolos, os Transações, nem sei dizer esses nomes, vamos complicar todo aqui. Ele vai dizer, o texto principal, a parte final, ali vai dizer assim, ó, e quando eu for e vos preparar o lugar. Então, Jesus estava falando isso antes de ter ido, né? Quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso está em João. E aí a gente fica olhando para esse texto e fica pensando, Jesus está dizendo que vai preparar um lugar e vai vir nos buscar. A base é essa. Mas mesmo Jesus vai dizer que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Ou seja, para chegar a Deus, nós precisamos passar por ele. Nós temos que cruzar com ele no caminho. E aí vem algo que a gente precisa entender, que é a palavra e a interpretação. Jesus não escreveu nada disso que eu falei ali. Jesus falou para alguém, que falou para alguém. Alguns estavam ali com ele e tiveram a oportunidade de escrever, só Mateus escreveu durante os momentos ali. O resto foi escrever 10 anos depois, 20 anos depois, até mais tempo. E alguns nem estiveram com Jesus do que está escrito. Então, interpretação é algo que não pode se dar somente à palavra. Primeiro, porque não foi ele que escreveu. Segundo, que quem escreveu já interpretou. Cabe a nós desamarrar esse nó. Cabe a nós tentar entender o que aquelas palavras realmente queriam dizer. Porque elas não eram uma palavra para aquele momento exato. Encaixava no momento, mas tinha que durar milênios. Então a interpretação não pode ser só a palavra. É preciso ir mais a fundo, é preciso procurar mais sentido nisso tudo. E essa é a grande missão que foi dada ao Espiritismo. A missão maior é nós tentarmos entender o que essas palavras realmente significavam e o que elas teriam a dizer. Que é para nós não ficar presos ao misticismo, ao dogma, acreditando que Jesus vai vir lá do céu, do meio das nuvens, vai aparecer e vai levar. Aí aqueles que estão lá do outro lado do mundo não vão enxergar Jesus.
Não dá pra... a Terra é redonda, não tem como ele aparecer, só se for dois Jesus, então. Ele teria que aparecer dos dois lados. Mesmo ele sendo Jesus, ele não vai conseguir. Só para a gente entender como a interpretação pode nos levar ao fanatismo, à descrença ou à crença. Então a gente precisa interpretar de uma maneira mais lúcida, mais clara. E essa é a missão do Espiritismo, fazer com que a gente pense. Por quê? Porque quando eu sair daqui agora, eu vou para um grupo de estudo. Ali tem, sei lá, 30 pessoas pensando, tentando entender. Toda semana, ali atrás tem uma escola, onde as pessoas estão dando os primeiros passos, tirando dúvidas. Eu, quando fui na escola, eu era chato, eu perguntava. Eu não entendia, eu perguntava. Não ia para casa sem saber. Então, essa é a nossa missão, tentar entender, tentar compreender. Essa volta de Jesus, essa forma simbólica e essa forma espiritual, ela, na verdade, ela vem representar algo que nós estamos passando, que é uma evolução moral da humanidade. Essa evolução moral está ligado direto à transição da qual o planeta está passando. Essa transição tem muito a ver com cada um de nós, com cada ser, com aqueles pequenininhos que estão lá na minha casa que já são bem diferentes do que eu fui. A transição é isso. A transição é enchente, é vendaval, é uma série de coisas. Por quê? Porque há uma mexida, há um movimento necessário para que entremos no mundo de regeneração, que nada mais é do que um mundo onde o mal já não vai ser tão forte. Não é que ele não vai existir, por isso ele é regenerativo, mas ele não vai ter força. E como é que nós vamos entrar no mundo de regeneração? E vocês podem contar para mim, se vocês souberem, com esse monte de orgulho, esse monte de egoísmo a qual nós estamos submetidos. Se eu ainda olho a minha vizinha precisando de mim e faço que não vejo, porque eu acho que eu não tenho tempo. Não posso ir lá, ela está doente, mas eu não vou ir lá, eu tenho outra coisa para fazer. Ou se eu sou um pai. Alguém perdeu uma chave de carro? Uma Export? EcoSport, uma chave. W4608. Claro, tranquilo. Então, perdi um pouco, mas vou voltar. O ser regenerado. O que seria o ser regenerado? Seria um ser pleno. É eu entender que o Evangelho não é a Bíblia. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é como eu vivo. É a vivência que eu dou desde da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, tentando ser o mais próximo de Jesus possível. Porque Jesus é o Evangelho vivo. Jesus não é só a parábola do semeador, parábola do filho pródigo, parábola... Não. Jesus viveu 33 anos. E todo o tempo ele saía de um discurso, ele continuava vivendo. Viver o Evangelho. Jesus viveu o Evangelho o tempo todo. Isso é o Evangelho, como nós vivemos, como nós transformamos a nossa vida, o nosso dia, tentando ser um Evangelho. Tentando ajudar ao máximo que eu posso.
Vou dormir cansado porque hoje eu fiz o meu melhor. Na hora que eu botei o feijão no fogo, eu botei com amor. O tempero que eu usei com amor. E isso faz a diferença na vida de cada um. Porque a promessa nunca foi de tirar nossas dores, nunca foi de fazer com que nós sejamos felizes aqui. A promessa sempre foi que o reino de Deus estaria no coração dos homens. A partir do momento que nós entendemos que nós fazemos a diferença todo dia para tentar a nossa volta, nós começamos a viver esse evangelho vivo. E isso é que vai fazer a diferença na vida de cada um, em cada momento. E o evangelho nada mais é uma coisa que está bem escrita no Espiritismo: amor e caridade. Como é que eu faço caridade? Eu não sei o que fazer. Eu não tenho tempo. Eu aquilo. Todos nós nos enchemos. Mas quando eu me aposentar, eu vou fazer caridade. Ou quando eu vou ganhar na loteria e vou comprar essa casa pro Célio. A gente tem assim essas coisas mágicas, né? Mas caridade pode ser eu pegar uma roupinha que está lá em casa, que não é aquela que tem que ir pro lixo, sabe? É uma roupinha boa, mas que eu não usei o ano passado. Se eu não usei o ano passado, eu não vou usar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lavar ela. Eu vou passar ela com carinho. Eu vou dobrar. Eu vou perfumar e vou doar. Isso é caridade. Caridade é o amor que eu transponho naquilo que eu estou fazendo. E todos nós podemos ser caridosos. E eu tenho condições, eu posso dar uma cesta básica para alguém que precisa. Isso é caridade. Isso é Jesus, isso é evangelho. E quando a gente começa a entender isso, que tudo está ao nosso alcance, que não é uma coisa distante, a gente começa a ter uma continuidade. Porque esse crescimento, essa regeneração, ela é gradual e contínua. E eu vou entrar no mundo de regeneração dando passos na minha melhora, olhando para dentro de mim e vendo que eu não sou tão bom. Eu não sou bom como eu imagino que eu seja. Não é porque eu venho aqui, estou vestidinho de branco, falando algumas palavras. Não. É como eu ajo lá na rua. É quando alguém me testa, que a gente é testado. A todo tempo, a todo momento, no trabalho, aqui. Como é que eu reajo? Quem eu sou realmente? E é com esse ser que eu tenho que me preocupar. É esse ser que eu tenho que regenerar. É esse ser que eu tenho que mudar. Porque regeneração só se regenera aquilo que foi degenerado. É impossível regenerar algo que não se degenerou. Então, se eu me degenerei, está na hora de eu me regenerar. Isso é transição planetária viva. É viver ela. É ter a certeza de que vai habitar esse orbe no seu melhor. O tempo, Deus não tem pressa. Deus não põe dia, não põe hora. Mas é importante a gente entender que Jesus está aqui hoje. Porque foi Ele que falou, não fui eu que falei. Que onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu lá estarei. Então vocês podem ter certeza que Ele está presente aqui hoje. E por isso a gente pede a força da nossa alma, aquilo que a gente veio buscar. Porque se Ele está aqui, Ele pode nos ouvir. Ele é o nosso governador espiritual. E por isso não há necessidade dele voltar aqui. Necessidade nenhuma. Ele nos assiste, Ele nos ajuda, Ele está sempre presente. Ao lado de cada um dos seus momentos mais difíceis. E sempre que eu falo isso, eu me lembro de pegadas na areia, né?
que é algo maravilhoso. Então a gente já entendeu que esse arrebatamento é no coração. Jesus vai nos arrebatar, sim, mas é no coração. Quando eu aprender a viver o Evangelho. Quando eu aprender a viver o Evangelho, a ser o Evangelho, as coisas começam a acontecer diferente. Aquelas coisas ruins que tanto se aproximavam de mim, já não mais. Já vão ser bem menos. Porque o meu coração está em paz. O meu coração está na linha. E a gente tem que ter, nesse pensamento, um cuidado extremo para não transformar as coisas em religião. Religião da qual nós já participamos de várias. Porque cada um de nós aqui já reencarnou umas 300 vezes. Quantas religiões nós já vivemos? Mas religião de ir ali, falar e sair dali fazendo diferente, isso nós já vivemos. Então o centro espírita não é somente o lugar da bênção. Ele é o lugar do entendimento, da compreensão, da onde eu busco energia para viver esse Evangelho lá fora, porque lá é mais difícil. Aqui eu vou abraçar todo mundo, vou sorrir, é tudo legal. Mas lá fora a gente tem enfrentamentos. E é esse enfrentamento que faz a gente ser forte, que faz a gente crescer, que faz a gente se melhorar. Se não tiver a dificuldade, quem aqui vai melhorar? Sentado no alto da montanha sozinho? Vai envelhecer lá. É preciso ter o filho difícil. É preciso ter o irmão complicado. É preciso ter o esposo, a esposa. É preciso ter. Entendam, a cada um a sua obra. Tudo é causa e consequência. 10 leis que estão no nosso livro dos Espíritos. 10 leis que não são assim, ó. Tu matarás. Não. Há um capítulo inteiro daquela lei. Causa e efeito. O que eu faço e o que eu sou hoje é colheita do que eu plantei lá. Então, se eu tenho uma dificuldade hoje, vocês podem acreditar. Eu plantei. Agora eu estou colhendo. E na hora da colheita, a gente quer colher moranguinho quando plantou só espinho. No capítulo 14, João vai dizer assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade. Conhecerei, porque Ele habita convosco. Ou seja, está dentro de cada um. E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Anda ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós também, ou seja, ainda por um pouco. Ele voltou 3 dias depois, para nos mostrar que não fica ali enterrado. A gente só sai daqui para ali. E continua o mesmo ser incrível, mas continua a mesma pessoa. O mesmo espírito. Pensando as mesmas bobagens se não trabalhar elas. E aí saberás que estou em meu Pai, e vós em mim. E eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, viver o Evangelho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas o Consolador, o Espírito Santo, e aí também há muita confusão, porque o Espírito Santo
Hoje tem bastante na casa, trabalhando dentro das Rabine. O Espírito Santo é aquele que está mais iluminado, aquele que já conseguiu vencer a terra. A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse texto está lá em João, junto com Jesus voltará. Mas só que ele é retirado. Faz de conta que nós não vimos. E nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer com tudo isso. E é bem simples, gente. O que não vai sair de nós? O que ficará em nós? Só tem uma coisa que o Espírito leva daqui: conhecimento. Isso anda com vocês sempre. E quando vocês vão lá fazer um trabalhinho que vocês nunca fizeram, mas vocês têm a plena certeza que vocês sabem fazer, esse é conhecimento do Espírito. O Espírito já viveu aquilo, o Espírito já conhece aquilo. Por isso que quando os capelinos vieram para esse orbe para nos ajudar, eles construíram coisas que estavam no Espírito deles. Por isso, alguns que não vão viver a regeneração nesse planeta vão ajudar outros, porque está no Espírito essa consciência de aprendizado. Aquele que foi doutor, ou que é doutor aqui nessa vida, vai ser doutor sempre. Aquele que aprendeu uma profissão, vai estar no Espírito essa profissão sempre. E vai poder ajudar de diversas formas. Por isso conhecimento é liberdade. Por isso liberdade é paz. Então esses entendimentos são os entendimentos que o Consolador Prometido nos trouxe. Esse conhecimento de entender que nós não ficamos no chão enterrado, que nós continuamos a nossa jornada para nos melhorar, para nos aprimorar, que nós temos que ir até o Pai. Antes nós temos que ir até Jesus. E Jesus é um ser crístico, ele esteve na fundação do planeta. Ele se reuniu no Sol para criar esse orbe. Então ele já era Cristo. Por isso ele não poderia viver mais tempo na Terra. O corpo não iria aguentar. Era muita energia que foi compilada para que ele vivesse aqueles 33 anos. Mas isso é uma história para uma outra hora, né? A gente, deixa eu ver se vai dar tempo, eu vou só falar rapidinho. A gente eu falei do Evangelho, tá? A gente tem nessa missão de despertar desse sono que nós estamos há 2000 anos, achando que é tudo muito simples, muita materialidade. Eu construo uma família, eu construo uma casa, mas não construo nada dentro de mim. A gente precisa acordar. A gente precisa nos regenerar. E o Evangelho do 1 ao 6, esse capítulo nós estamos falando, Consolador Prometido, e ele vem lá do começo falando, eu não vim destruir a lei, todos os mundos são habitados. Essa parte é a parte base da doutrina. Vai até esse capítulo, até o capítulo 6. Ali está todos os princípios da doutrina. Essa doutrina trazida pelos Espíritos, que é uma renovação do que Jesus falou. Então são os caminhos dentro da lei, né? Os olhos, os ouvidos de ouvir, a busca do entendimento, a compreensão. E aí a gente começa a entender que inicia em nós e vai para o outro. Inicia em mim, eu preciso me modificar. Aí do 7 ao 15,
os Espíritos nos dão um ensinamento muito precioso, que é a lida de eu com meus irmãos. Como eu lido com meus irmãos? Aí vem perdão, aí vem uma série de elementos que está ligado a como eu trato o outro. Está ali, do 7 ao 15. Todos aqueles capítulos são compilados para isso, para que a gente entenda como tratar o outro. E se a gente avançar um pouquinho do 16 ao 19, eu olhando para dentro de mim. Aí começa a ficar doído. Porque eu começo a olhar para mim. Eu olhei para o outro, parecia mais fácil. Agora eu tenho que olhar para dentro. E olhar para dentro, gente, é uma construção doída. Aí vem o auto-perdão, vem a reforma íntima, tudo está ali escrito, cada capítulo do Evangelho esclarecido, né? E aí depois segue, do 20 em diante, vai até o final, é o esclarecimento das leis divinas, dessas 10 leis que eu falei que está no livro dos Espíritos. São as leis universais, não são leis. Não é uma lei assim, tá ali, está escrito, não. É lei para o universo inteiro. Todo mundo respeita essa lei e anda nela. Quem não anda, vai mudando de orbe. Quem anda, vai criando asas para subir. E ainda no final do Evangelho, os Espíritos ainda nos dão um bônus. Porque toda oferta tem que ter um bônus, né? No final, nos dão orações para os nossos momentos mais difíceis, para os momentos mais dolorosos, está lá no final do Evangelho, as orações, né? Uma hora a gente vai cair em si, a gente vai lembrar do amor paterno do Pai, da abundância que tem o Pai, e aí é quando nós nos arrependemos. Aí é quando nós voltamos para casa. Onde está escrito isso? Parábola do filho pródigo. O Pai Deus vai lá à frente da fazenda receber o seu filho, da qual se arrependeu. Deus é assim conosco. Ele nos espera para que nós não passemos vergonha lá fora e nos traz nos braços. Esse é o Evangelho maravilhoso de Jesus vivido por nós, podendo cada um fazer a diferença dia após dia, a cada momento, porque um dia nós vamos voltar para casa, um dia nós vamos voltar para o Pai. O que nós estamos fazendo aqui é fortalecendo as nossas asas, porque a gente vai ter que voar, e para voar precisa ser forte, e para ser forte nós precisamos passar pelo aquilo que nós nos comprometemos na espiritualidade, aquilo a qual nós lá atrás pisamos na bola. Então, que podemos passar com fé, com força, sempre agradecendo e dizendo para o Pai: Pai, eu estou aqui, eu estou presente, eu vou fazer o meu melhor amanhã, melhor que hoje, porque amanhã eu posso fazer melhor que hoje. Isso é a parte mais importante. Então, que a paz esteja com todos. Espero ter transmitido um recado. Vou deixar para minha irmãzinha aqui.